Fala pessoal, começando mais um Bate-Papo Brasil 200. Hoje trazendo aqui, tá? Lotou aqui a bancada, né? E hoje nós vamos falar sobre o grande ABC Paulista com Santo André, São Bernardo e São Caetano. Eu sou de Santo André, então eu quis fazer esse programa aqui numa região importantíssima do estado de São Paulo, né? Estamos aqui com Nina Braga. Tudo bem, Nina? Tudo bem, Denis. Obrigado aí por aceitar nosso convite e participar desse bate-papo. Obrigado você. Para mim é um prazer estar aqui hoje. Maravilha. Alberto Gama, a Nina é de São Bernardo. São Bernardo. Né? Alberto Gama, de Santo André. Tudo bem, Alberto? Tudo ótimo, Denis. Um prazer imenso estar aqui participando com vocês, a Nina, com o nosso amigo aqui. Vamos falar sobre o ABC, uma região tão importante para a nossa São Paulo. Perfeito. E o Sandro Delgado, de São Caetano, cidade mais rica do Brasil, né, Sandro? É o PIB. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Denis. Prazer também estar aqui com vocês. E falar de ABC, né? Vamos falar de ABC. O ABC, infelizmente, a Nina está aqui em São Bernardo, nos trouxe uma figura que aqui ninguém gosta, né? Eu não trouxe ninguém. Eu não vou falar quem Lembrou, mas né? ele não tem um dedo. E hoje é presidente do Brasil. Aí vocês tiram as suas conclusões aí. Nina, eu quero começar com você falando da mulher na política. A gente pode começar com isso? Pode, com certeza. Ela falou assim, não vamos começar com mulher na política, para depois a gente falar. Mas é o seguinte, o que eu tô vendo, eu fui numa convenção ontem, e eu vi que a participação das mulheres aumentou bastante, né? Você acha que de forma espontânea as cotas ajudaram? Dá só uma pinceladinha nisso aí. Cara, na minha opinião, eu acredito que foi a figura da Michelle Bolsonaro. É mesmo? Eu acredito nisso. Uhum. Ela mudou a visão das pessoas, que a sociedade tinha da mulher na política, né? Ela veio com uma força muito grande, ela é uma pessoa muito querida, tem muitos projetos, né? Uhum. E então eu acho que desde quando ela começou mesmo, você acha que teve esse incentivo? Sim, enorme. Das mulheres participarem mais? Com certeza. A gente pode ver também pela diferença, né, que ela tem feito, a quantidade de mulheres que ela está carregando no Brasil inteiro. Uhum. Né? Eles fizeram esse projeto aí, eles rodaram, deixaram o mapa do Brasil todo rosa, né? Eles foram em todos os estados. Ela foi com a equipe, né, dela, do Mulher, né, do PL Mulher, e carregou mulheres no Brasil inteiro, né? Então eu acho que, com certeza, começou com ela. Que legal. E assim, o que eu vejo é que ela trazendo as mulheres, a participação é mais espontânea, né? Sim. Eu sou contra cotas, assim, não totalmente contra, não é nem isso. Não é nem criticar a cota e tudo mais. Mas não adianta nada você ter cota e também o interesse ser zero, né, das mulheres. Tem que ter um interesse real, né, em participar. Pra ser efetivo também, né? Não adianta... vamos lá porque o partido precisa ter mulheres no partido. Né? Então, a mulher na política por uma missão, por um chamado, né? Que acho que todas nós temos. Como mulher, como mãe, como mulher em si. Que, né? Uma sensibilidade totalmente diferente dos homens, né? Diferente. E a força que a gente tem, que a gente carrega, eu acho que todas nós lá dentro temos, né? Por ser mulher... Talvez não politicamente, totalmente para você ser política, mas nós carregamos isso. E eu acho que ela despertou, sabe? De uma forma que nenhuma mulher fez no nosso Brasil, na história do nosso Brasil. Legal. Então eu acho que existe a mulher na política antes e depois da Michelle Bolsonaro. Perfeito. Eu fui no CEPAC, até a gente se encontrou lá, né? E a Michelle tá discursando super bem. Realmente tá Ela é um preparada. Expoente aí que, se for bem... E eu posso falar uma coisa? Claro, estamos aqui, bate-papo. Essa pergunta que você fez, você vai sentir a diferença em São Bernardo. Tá. Porque existiu o PL, e agora existe o PL Mulher, que temos a presidente aqui, né? E você vai ver a diferença que vai ser o PL Mulher daqui pra frente com a Nina lá. Legal. Vai mudar totalmente, porque a Michelle, sim, acho que é a causadora desse alvoroço. Dessa revolução aí, né? Dessa revolução da mulher na política. E eu não sei se existe um comparativo, porque a mulher na política é uma situação. A mulher no PL é uma outra situação. Porque eu acho que essa revolução da mulher na política... na mulher na política ou é a mulher do PL? Eu não sei, eu não tenho esses dados. Mas a gente vai conseguir medir
com a Nina em Legal. São Bernardo, assim. É porque, assim, como eu falei, esse divisor de águas, ele veio pela Michelle, né? Então, as mulheres, diferente de antigamente, hoje elas querem participar, elas querem estar. Não são todas. Grande maioria, acho que nem quer estar na frente, mas quer estar junto. Eu quero fazer parte. Certo, legal. Entendeu? Às vezes a pessoa fala, eu não tenho esse negócio assim, de ser política, mas eu quero te ajudar. Quero estar junto. Eu quero fazer parte Essa participação disso. Essa participação. Legal. Então, isso... E é isso que nós vamos fazer no ABC, né? Perfeito, legal. Essa Roberto, força. Olha, vocês falando da Michelle Bolsonaro, me traz à luz aqui que ela foi o primeiro expoente mulher representando a direita. Até antes da Michelle Bolsonaro, eu não vi uma mulher de direita puxar essa bandeira aqui no nosso país. É verdade. E agora você vê que ela puxa com coragem, ela é imbatível, enfática, carismática, muito carismática. Você vê a Muito, Michelle verdade. Bolsonaro, super bonita, elegante, Elegante, pautando sempre o presidente. É uma Feminina, pessoa singular, feminina. Sem ser feminista. Isso, sem ser feminista, mas ela é feminina, ela tem aquele toque de suavidade que a mulher tem, um jeito meigo também. Eu acho que ela veio pra realmente trazer essa diferença. Tá vindo a Nina aí, virão outras mulheres de direita, e isso é muito bom pro nosso país, muito bom pra nossa região também. E que coisa maravilhosa esse resgate É a da delicadeza feminilidade. e a força. Sim. É a delicadeza e a força de ser Exato, mulher. que não tem nada a Não ver tem nada a ver. você ser, né, pô, que Exato. a gente vê aí as mulheres de esquerda querendo ser mais macho do que homens, né? É um negócio absurdo. Esse resgate tá... Não tá aí, né? É óbvio que não. Tá na identidade não da mulher. tá. Óbvio que não. Não tá, Exatamente. Legal. Tema maravilhoso, a gente pode ir voltando aqui, que vai ser muito bacana a gente discutir isso aí. Pessoal, vamos falar um pouquinho do ABC, que é o tema principal aqui da nossa conversa, né? O ABC foi, por muitos anos aí, uma região, o Santo André foi uma região industrial muito forte, né? São Bernardo também, com as montadoras, estamos falando aí de anos 70, 80, né? Onde o pessoal deixava cair carteira de identidade na rua e era contratado para trabalhar. Já tava trabalhando na Volkswagen, na Paris. Exatamente. Então, assim, tristemente a gente foi perdendo isso ao longo dos anos e a gente sabe bem o motivo, que foram os sindicatos, né? Eu lembro o meu pai falava muito comigo, ele trabalhava na COFAP, lá em Santo André Mauá ali, né? Na divisa. E o grande problema que foi as greves, né? Ele chegava puto em casa. Falava, pô, a gente não pôde entrar para trabalhar hoje. E eu era pequeno, não entendia direito, né, o que acontecia. E foi tão forte tudo isso, né, nessa época, que começou a desmoronar e as empresas começaram a sair do ABC, né? Você acha que tem vou fazer a pergunta para os três aqui. Vocês acham que tem chance de recuperação, de a gente trazer indústrias novamente pro ABC? Virou uma cidade de serviços como é hoje? Qual que é a ideia de vocês em relação a isso? Eu acredito que a gente precisa de incentivo para a indústria continuar aqui e trazer a indústria de fora para cá. Hoje o que aconteceu? Outros estados acabaram dando incentivos maiores. Você pega Bahia, montadoras foram para Bahia, Minas Gerais. E a gente está perdendo nossa indústria aqui, que era a principal fonte de renda de quem morava na cidade, porque o emprego na indústria é um emprego onde você galga salários maiores do que o setor de serviço. O setor de serviço você tem uma base salarial menor, na indústria você tem um setor, uma escala muito maior e uma demanda muito maior. Uhum. E a gente vem perdendo isso para outros estados e até para outros países, o que vem acontecendo no mundo todo, que hoje o processo de industrialização todo é pautado na China. Só ver aqui, se pegar o item de cada um aqui, pelo menos a gente tem uns 3 itens da China cada um. Pelo menos. E a gente não produz aqui. E a gente tem tudo para produzir, a gente manda a matéria-prima para fora do nosso país, sendo que a gente poderia usar ela aqui, ter um setor tecnológico avançado, mas a gente precisa pensar em construir não só Santo André, São Bernardo, mas também o nosso país. Não, com certeza. Na verdade, por que a gente perde? Né? Perdemos para outros estados. Por qual motivo? Tem um imposto a menos reduzido ali, tem um descontinho lá. E por que isso não pode ficar
que isso não pode ser oferecido pela cidade que já tem a empresa? Por que São Bernardo, por exemplo, que, incentivo, né? grandes empresas foram embora, por que esse incentivo não aconteceu? É política. Sim. Política. E, tudo bem, aí envolve também o Brasil como um todo, mas será que não falta vontade de manter aquela empresa na cidade? Porque é puramente político essa perder essas empresas. Eu concordo. É puramente O político. Bahia levou a empresa X de São Bernardo. Mas por quê? Não dava para São Bernardo oferecer? Tá faltando, na minha opinião, né? Tá faltando alguém ali no meio político ser inteligente de manter essa empresa aqui. Exato. Eu nunca entendi isso, né? Por que não manter, né? Por que eu comparo aquele inquilino que está há muitos anos num imóvel e aí fala assim, vamos negociar aqui, eu quero continuar aqui. Aí o dono fala assim, não, você tem uma empresa consolidada aqui, você vai pagar e vai ter aumento. Aí ele fala, então vou sair. E o cara fala, pá, então sai. E fica lá 2 anos com o imóvel parado. Né? Sem gerar renda para ele. Acho que a cidade é mais ou menos isso aí, né? Comparando. Sim. Então, é isso que a gente acha estranho, né? Dos políticos, muito estranho, não dá pra entender. Pra nós, lá em São Bernardo, tá muito triste. Porque São Bernardo tá se tornando uma cidade dormitório. As pessoas estão só dormindo, morando lá, mas não estão trabalhando. Né? As empresas todas foram embora por questões de incentivo. Eu também acredito que a maior parte seja também uma questão política. Mas eu acho que nosso ABC, o grande ABC, talvez eles tinham muito essa visão do sindicalismo, sabe? Que hoje, para mim, ela é totalmente ultrapassada. Você pode ver um exemplo, ano passado lá, quando veio aquele imposto lá, aquela taxa que tinha que pagar lá pro sindicato, a gente viu aí, até em Santo André, eu divulguei um vídeo, inclusive, filas e filas das pessoas lá para poder cancelar essa taxa. E foi tão assim, eles fizeram de uma forma tão que não... Hoje tudo é tecnológico, menos isso. Você tinha que ir pra fila e ficar lá pra dificultar, pra você desistir e falar, não, deixa eu pagar, sei lá, é pouquinho, tem que ir até lá. Depois eu resolvo isso. E aí você continua pagando, entendeu? Então eu acho assim que essa questão do incentivo, ela é gravíssima, né? A nossa cidade perdeu muito com isso. Mas eu acho também que as pessoas precisam se atualizar nisso, sabe? Que as empresas mudaram, tudo mudou, né? E o próprio sindicato. Então, essa força do sindicalismo, ela não existe mais. Inclusive em São Bernardo, onde é o berço, né? O berço. Sim. Então, eu acho que tudo isso tem que caminhar. Essa atualização das pessoas, da forma hoje das empresas, né, serem, e do incentivo, das taxas, de tudo que tá... Enfim, porque uma vergonha. Você perder para um outro país, você até entende, porque com o governo que a gente tem hoje... Não dá para... Como é que você vai competir com uma Argentina atual, por exemplo, que o cara chega e fala, vem para cá que eu ofereço para vocês o que vocês estão precisando. Exato. Eu ofereço. Aí eles estão querendo tirar e nós estamos querendo dar. Então vem para cá. Eu como acho legal, porra. Eu sou empresa, eu vou para lá. Claro. A gente perder para vizinho, saiu de São Paulo, foi para Minas Gerais, você fala, São Caetano, por exemplo, a gente perde uma GM. Perder a GM por quê? Porque a Minas ofereceu um imposto a menos para a fábrica, sei lá. Isso quase aconteceu, aqui, né? Já. Quase aconteceu. GM, o que eles ofereceram para vocês? Ofereceram X. A gente cobra. Eu vou perder a GM? É igual quando nós perdemos a P&G, caramba. Foi uma perda muito grande a P&G. Muitos funcionários. Sentido, né? E foram aqui para o interior. Mas por quê? Então, agora toda a movimentação na cidade, né? Será que uma prefeitura não enxerga esse tipo de coisa, né? Movimentação na cidade, a renda, né? Os empregos e tudo mais. Por mais que fale da questão do incentivo, mas vai deixar de tributar, vai deixar... Gente... De qualquer forma, o recurso que a empresa está gerando, o lucro que ela está gerando, está rodando na cidade. Exato. No salário daquelas pessoas que recebem, no IPTU a mais que está se construindo para vender para o pessoal que trabalha naquela empresa. Mão de obra qualificada a gente tem aqui, a gente tem Senai, tem tudo. Exato, e eu vou trazer um ponto aqui interessante. Aí a empresa sai daqui, vai para lá, que tem que criar essa mão de obra, sendo que está tudo pronto aqui, a gente tem tudo para voar e falta esse olhar de gestão. E muitas delas, igual a P&G, por exemplo, levam bastante funcionário.
Levou bastante funcionário. Aqui o Roberto falou um negócio, E a gente perde, né? falta o olhar de gestão, né? Sim. Quando o Bolsonaro foi presidente, ele deixou claro que nos ministérios seriam pessoas gabaritadas para cada Tecnicamente, exato. para os cargos. E chegando o novo governo, a gente percebe que se tem alguma coisa que não tem, é técnico. Né? Então, como é o modus operandi. Não tem muita coisa como é ali, que você né? vai ter uma boa gestão se o cara que manda não é técnico? Não sabe, né? Então, acho que o grande defeito nosso é que a nossa política, eu tenho que tomar cuidado com as palavras. A nossa política ela é tão estranha que o que importa, o que faria a diferença seria a gestão, só que uma gestão de pessoas que não têm capacidade não vai conseguir fazer nada. Esse é um problema. Eu vou trazer o que aconteceu com a Ford, né? A Ford abriu uma empresa em Camaçari. Na época era para ir para o sul, mas assim, eu penso, por que não continuar em São Bernardo, né? Então, todos os incentivos, tudo mais, foram para Camaçari, ok. Chegando lá, não tinha mão de obra. O povo... Aí é outro Camaçari, outra cultura, Bahia. Entendeu? Outra cultura, outro perfil. Não tinha os... Pô, uma montadora precisa de engenheiro, precisa de... Não tinha. Não tinha moradia pro pessoal. Né? Então, assim, olha só todo o transtorno. Não é inteligente. Não, se você nem pegar. um pouco. E para a empresa não é lucrativo. Porque Exato. você vê, saiu do Brasil porque não tava lucro. Agora, olha só. E aí a Ford, por todos esses motivos, acabou né, fechando no Brasil. Praticamente é só veículo importado hoje. É uma estrutura muito pequena. Quantos empregos, eu trabalhei lá, inclusive. Quantos empregos não foram perdidos ali em São Bernardo? Quem perdeu fomos nós. Exatamente. Né? Então, olha que é um absurdo, né? E outra, falando da política, né? Por que acontece isso, não ter cargos técnicos e tudo mais? Não tem formação no Brasil política. Isso é uma coisa que a gente precisa começar a prestar atenção, né? Você mesmo, um candidato se elege e não tem quem colocar nos cargos que ele tem à disposição. É muito difícil. É uma dificuldade dos políticos até, né? Então a gente tem que repensar isso como Brasil mesmo, né? Sim. Começar a trazer essas formações políticas muito mais fortes, né? É uma coisa para se pensar. Verdade. Vamos trazer aqui, falamos em taxas, né? Vamos falar aí do nosso querido governo federal, o Taxad. O rei das taxas. É fantástico. Eu acho muito legal que eles falam que são coisas coordenadas por alguém, mas será que o pessoal não entende o povo faz isso de graça? Eles sabem, eles precisam colocar essa narrativa, né? Eu queria pegar aí o que vocês acham disso tudo aí primeiramente, né, tocar. O governo de esquerda sempre entra numa situação que, na alternância de poder, eles pegam um país bonitinho, né? Igual agora pegou o novo governo aí ano passado. E eles criam um monte de impostos novos e eles sempre querem arrecadar mais, né? Queria a opinião de vocês sobre impostos. Eu lembrei, você estava falando, eu lembrei aqui do Paulo Guedes falando, né? De uma entrevista que ele deu, que ele falou assim, a gente reduziu um monte de impostos. E a gente aumentou a arrecadação. A curva de Laffer, né? Então, aí que a gente estava falando aqui de faltar inteligência na parte de administração do negócio, de gestão do negócio. Falta o cara que entenda, e que entenda que você diminui a quantidade de impostos, você vai aumentar a arrecadação, você vai trazer mais gente, você vai ter... Poxa, eu não sou economista, eu sou professor, eu sou formado em educação física, mas é tão óbvio que você fala assim, não é possível que as pessoas não enxerguem o básico. Você mandou igual o Bolsonaro agora, né? Eu não sou economista, pô. Coloca o Paulo Guedes. Você fica até no inconsciente. Paulo Guedes, mas é verdade, pô. É um óbvio, um negócio óbvio demais. É óbvio demais. Eu não vou responder coisa de economia aqui. Eu vou colocar um cara foda na economia. O foda na economia é o Haddad? Não, pelo amor de Deus. Então, mas como é que nós podemos dar certo? O Taxad não sabe, acho que ele acorda. Cara, não ele tem não como sabe dar nem o que ele tá certo fazendo um lá. governo que pegou um ano e meio atrás o país no superávit tá em déficit já, cara. Não tem como dar certo Cara, isso. você tem um monte de estatal que tava dando
milhões Lucro, ou lucro. bilhões de prejuízo. Aham. Chegou o Bolsonaro, essas empresas começaram a dar lucro. com o Bolsonaro. E voltou verdade. pro prejuízo. Será que Tão rápido, ou, né? ou eu sou muito inteligente, Não, é muito Tão óbvio. É rápido, óbvio. né? É muito Como é que óbvio. pode? As pessoas não enxergam o óbvio hoje em dia, né? Exato. O problema da esquerda é que a esquerda entra, aumenta os gastos absurdamente, a população não vê benefício nesse aumento de gastos, o empresário também não vê benefício, Muito pelo contrário. e aí acontece o quê? Eles querem taxar mais para gastar mais. Então é igual um leão esfomeado. É. E aí o pessoal tá dando pipoca Impressionante. para matar a fome do leão, não tem como. impressionante. É verdade. É isso Não aí. tem totalmente como dar certo isso. inviável esse modelo econômico que eu não sei como eles não veem. É. Em 4 anos, com pandemia, conseguiu entregar uma situação favorável do país para eles. Exato. Como Em nunca 2, antes, né? A gente nunca fez já tá uma catástrofe. governo com superávit. Mas é Nunca só encerrou ver. na história do Brasil. é Nunca verdade. encerrou um Só ver governo o que com tá acontecendo superávit. com a Argentina. É. Em quanto tempo o Milei já 8 transformou? meses. Cara, são 8 meses. Foi a alta do dólar, né? Hoje tava 5 e... Meu Deus, 70, ontem foi pra uma coisa- 5,75. Quase 5,80. Sabe o Gente, que eu acho legal? A maioria dos petistas tiraram foto do preço da gasolina quando o Bolsonaro saiu, do dólar. Vamos ver como vai ficar. É só puxar aí e ver agora. É, exatamente. Compara. mas essa questão da alta do dólar mesmo, quando a gente compartilha, igual eu sempre compartilho sobre a alta do dólar, mas eu sei que falta essa Visão? não é visão, Entendimento. esse entendimento político, né, das pessoas. Mas é porque a maioria das pessoas não entendem que o quanto altera na tua vida a alta do dólar. Então a pessoa pensa, alta do dólar lá nos Estados Unidos, eu não vou viajar. Pra mim, eu não preciso. Dane-se a alta do dólar, mas você não Pois é, entende. Nina. Só que isso interfere em tudo na sua vida. Exatamente. A questão do dólar tá Exatamente. alta em tudo que você come, o que você vive, a gasolina e A sua nossa alimentação. dívida é pautada pelo dólar. Tudo, É. E as pessoas não têm esse entendimento, mas eu sempre compartilho a alta do Não, mas dólar. aí- porque aí é entra importante a uma gente coisa que falar eu falo sobre isso. para todo mundo. Por que o governo, por que a educação nossa é horrorosa? Porque quanto menos você fizer com que as pessoas não consigam Sabe? entender Melhor. as coisas, É. é melhor para o Obviamente. político. Obviamente. Ele consegue manipular da forma que ele quer. Tanto que você vê a esquerda fazendo o que ela faz e o esquerdista defendendo aquela situação. Eles metiam o pau no Bolsonaro numa situação que o Lula faz pior. Alguém tá falando da Tem alguém Amazônia? falando Alguém tá nada. falando do Pantanal? Ninguém parou. O pessoal ninguém fala fecha o mais. olho, né, em relação a isso, né? Agora, tá chegando mais informação no pessoal mais pobre, né? Tá Demora chegando. um tempo, né? Demora. Né? Leva Mas um assim, A tempo. internet ajudou muito isso. muito, Se não- muito. Se não censurar. Se a gente continuar, né? Eu li um negócio interessante. Se não fosse a internet, a informação, por exemplo, da Venezuela com 51,2%, ia ser aquilo, né? Ia passar no Isso. Jornal Nacional. E acabou. E acabou. E todo mundo ia falar assim, nossa, ele ganhou de novo, que absurdo, o povo é burro. Né? Sim. Só que nós temos outras fontes hoje, né? Obviamente, é muito pouco tempo de maturação no Brasil. Nós estamos falando aí, não tem 10 anos. Não, Não. tem. É muito Né? pouco. Ainda tem muito. A gente tem muito chão pela O frente. pessoal começou a acordar naquela época, que eu acho que assim, o Bolsonaro foi fundamental nessa situação, que foi trazer algumas verdades em rede nacional. Que todo mundo achou um absurdo, aquela vez que ele começou a xingar lá, falou do presídio de Pedrinhas. Naquela entrevista eu falei, opa, quem que é esse cara? Se ele for presidente, eu vou votar nele. Se ele for sair candidato, eu vou votar nele. Sim. Porque falta gente sincera. A gente queria ouvir isso, É. né? Na época, porque tava descambando para um negócio absurdo. Sim. Bandido idolatrando, né? O E pessoal ele teve idolatrando coragem bandido. de expor tudo. Teve coragem de falar assim, eu quero mais, então não faça pra não ir preso e tal. Eu falei, nossa, Ele cara, expressou a voz alguém que o povo falou. não conseguia falar. né? Então, olha só, surgiu aí um alerta pro pessoal. Acho que o pessoal começou a ficar mais esperto e falar assim, opa, tem coisa errada aí, né? O Teatro das Tesouras, PSDB, PT. A gente Sim. descobriu A que... gente achava que o PSDB era Isso, a era gente descobriu oposição. que a gente descobriu que né? o PSDB não era de direita. Exatamente. Foi do Bolsonaro pra cá que a gente descobriu Perfeito. que era direita. E tem pouco tempo isso. Sim, tem Então, 6 anos. Demora um pouco, né, para entrar na cabeça da população. Agora, minha pergunta aqui essa informação vocês veem chegando, vocês veem o pessoal mudando de opinião em lugares que a informação... principalmente em lugares que a educação é mais complicada, que o pessoal não tem um nível educacional mais alto, né? Ó, eu
A minha mulher é cearense, do interior do Ceará, Acaraú. E eu fiquei lá algum tempo, né? Quando a gente estava se conhecendo, faz 2 anos. E eu pude ver que é uma cidade que sofre muito, né? Tô passando por um momento de saúde lá na família dela complicado, porque eles não têm condições, não têm nada. E é uma cidade que é esquerda. É de esquerda. Só que a informação Bolsonaro não chegava na cidade. Eu percebo que às vezes eu posto alguma coisa aqui nas minhas redes sociais e um ou outro dela lá curte. Porque, de repente, vê o que até então não tinha Nem chegava, informação. né? Tanto que a gente sabe, né, que muita informação não chegou na época da campanha. É. Né? Sim. Foi muita coisa Teve o problema retida das pra rádios. verdade. um Das dos inserções, lados, né? Teve o problema né? das Das inserções de Então, rádio. eu acho sim que tem lugar que não chega a informação e esses lugares sofrem. Tanto que tem vários memes na internet, frases que falam: poxa, o Nordeste, ele vota na esquerda uma vida toda, Não sai daquilo, não né? sai daquilo. E por que continua, né? Mas se você for para as capitais, que eu sou um apaixonado pelo Nordeste, se você for para as capitais, você percebe que nas capitais a esquerda já não é... O Bolsonaro ganhou em Maceió, por exemplo. A esquerda já não é A predominante. esquerda já não é mais predominante. Porque lá a Então, informação tá chegando. Isso, só que da capital vai indo, né? É. Então eu acho que a tendência, se ninguém interferir na rede social, na internet, a tendência é que a gente chegue lá. Porém, as pessoas acham que isso vai acontecer em 4 anos ou 10 anos. Não vai. Demora A mais. esquerda tá nessa luta deles aí há quanto tempo? Há 50. 50, 60, desde a década de 60, quando eles brigavam com os militares, já existia essa luta da esquerda. A gente começou tem quantos anos? 6, 7? Pra mim, tem o muito começo chão foi ainda. Bolsonaro. Sim. O verdadeiro começo Sim, dele, olhar foi e falar: Bolsonaro. o PSDB não é Foi. direita, É. foi ali com o Bolsonaro. Então a gente tá engatinhando. Vão ser 30 anos, né? A gente tem uma geração de 13 anos até os 30. Tomara que seja menos. Mas isso é uma Tomara. coisa que eu percebo, assim, que... Aí nós vamos falar entrando aqui nesse assunto, eu quero entrar em eleição, né? Porque eu acho que tenho conversado bastante com as pessoas sobre isso, e as pessoas acham que é um milagre, assim, tipo, não, a gente precisa ter um candidato lá e tem que ser aquela pessoa e tem que votar nela e tal. Não funciona assim. Por quê? Uma pessoa de direita. E por que a gente não tem uma pessoa totalmente de direita? Porque não funciona assim. É um trabalho que a gente tem que fazer de formiguinha. Então, por isso que eu acho que essa eleição, toda a eleição é importante, mas essa é uma das mais importantes. Para mim, é a mais importante. Por quê? Porque as pessoas estão mais conscientizadas e a gente precisa entender que a eleição municipal é importante. Você eleger um vereador, não só porque o cara é o teu vizinho, porque o cara é... Enfim, hoje eu encontrei com uma pessoa, um motorista de Uber, ele falou: eu voto no médico da minha filha, porque ele atende a gente ficou sem plano e mesmo assim ele continuou me atendendo, então eu tenho que votar nele e tal. Então, assim, hoje muita gente tem esse pensamento aí. Assistencialista, entendeu? né? E isso a gente precisa mudar. Por quê? Porque através de pessoas como nós, fazendo um trabalho legal, ajudando as pessoas a se politizarem, fazendo essa diferença, é que a mudança vai começar. Que vai entender Porque o que a realmente gente tinha com o Bolsonaro? A gente tinha a cereja do bolo. Mas a gente só tinha a Sim, cereja. a O gente Bolsonaro era a A cereja. gente nunca teve né? a estrutura, Não né? tinha estrutura. Essa aí é do E Olavo, essa hein? estrutura é do Olavo. Eu ia falar, o Olavo, né? O Olavo nos ensinou, nos mostrou isso, né? Então, assim, e essa estrutura, ela não começa no deputado federal, no senador. Ela começa no vereador. No município. É no E outra município. coisa, a Nina, eu tava junto com a Nina no ano passado. A gente fez uma luta, uma guerra na eleição do Conselho Tutelar. Foi, cara. Né? Porque a gente tinha Foi. aquilo em Nós mente, fomos vamos pra cima. ocupar os espaços. É. E a Foi Nina lá assim. em São Bernardo, eu em São Caetano, eles elegeram a candidata deles em São Bernardo, o meu grupo elegeu o nosso candidato. Então, assim, a gente tem que E lá em São colocar- Bernardo, seja Ocupar importante. espaço. Sim, Exatamente. Gente, assim, Espaço não falando vazio, só por eles nós, vão e mas ocupam. milhares de pessoas que eu conheço que ano passado foi votar no Conselho Tutelar, nessa eleição, pela primeira vez na vida, Sim, com nem 40 sabia que anos. existia, nem- né? Olha, Entendeu? não Então, vai assim, longe. Quase ninguém sabe Ninguém disso. sabe que você... Se você E, ó, perguntar, você já e- votou no Conselho Tutelar? Hã? Como assim? Sabe nem que tem que O que votar, é? né? E, a Porque gente, é concursado. hoje, e agora, as pessoas só assim, tem alguma eleição de É. conselho? Porque nós, em São Caetano, elegemos também um conselheiro
para o Conselho de Pessoa com Necessidades Especiais. Ninguém sabia. Ninguém sabe que isso existe. Para você votar, você tem que se inscrever num site X e ir lá no muito dia. burocrático. É muito burocrático. A gente precisa que as pessoas... Só para quem tá lá no meio. É só para eles, porque é isso que eles fazem. Então, eles fazem esse trabalho há 40 anos. E não é só, eu tenho um deputado. Não, é em tudo. Até no Conselho Tutelar, igual esse que você tá falando agora. Conselho de Saúde. Conselho de Saúde. Eu acho que 17 anos eu Esse fui ano conselheiro tem de aí saúde. Foi uma guerra para eu conseguir entrar no Conselho de Saúde. Eu vi você divulgando. Agora, eu tô divulgando, inclusive, vai ter eleição pro Conselho Federal de Medicina. Medicina, então. A importância do Conselho Federal de Medicina. Gente, a gente passou por uma pandemia. Você pensa assim, isso aí é só pra quem é médico, eles que tem que resolver lá. Tá muito longe. Mas olha de que mim. legal, vocês se uniram, vocês coordenaram, e é isso que a gente precisa, começar a se unir, coordenar, porque o que acontece? A esquerda é muito bem movimentada, eles são muito organizados nessas relações. Você vê, Conselho Tutelar, Conselho de Saúde, você vê, o pessoal vai lá, é 200 pessoas que eles carregam para votar. A direita precisa dessa união. Tem os partidos republicanos, PL, outros partidos, precisam se unir e ocupar esses espaços. Por quê? Porque a gente precisa ter a nossa cultura. A gente precisa ter essa cultura de direita sendo empregada. Na educação das crianças, você pega que é um ambiente predominantemente de esquerda, a maior parte dos professores são de esquerda, a gente precisa desenvolver professores também que tenham uma outra visão de direita. É um trabalho que eles fazem há muitos anos mesmo. Que seja uma verdade universal, só ter a direita, a gente vive numa democracia. Mas a gente precisa ocupar esse espaço, porque hoje só tem eles. Exatamente. Só tem eles. Exatamente. Eu ia trazer esse ponto. A educação é um trabalho que eles estão fazendo há muitos anos. Essa ocupação de espaço vem de muitos anos. E eles estão colhendo o que eles plantaram nesses muitos anos de ocupação de espaço, né? Culturalmente falando e na educação também. E aí que eu acho que foi um erro fazer crítica aqui também do Bolsonaro. Ele deixou isso muito de lado, eu acho. Principalmente a cultura, né? Se demonizou muito a cultura. Eu trouxe até um pessoal para fazer uma entrevista aqui falando sobre Lei Rouanet e tudo mais, para explicar isso. Sim. Não pode deixar isso de lado, nunca, né? Então, isso que a direita também tem que entender, que a cultura é importante, né? A educação, sem lacração, porque eu acho que teve muita lacração no governo também, do Bolsonaro, com não vou falar o nome, mas com o ministro que era. Então, assim, isso é um ponto que a gente precisa criticar e pensar em fazer diferente. Fazer diferente na próxima oportunidade. Exatamente. Para quando a gente chegar lá, de novo, tá preparado. Sofrer menos. Isso. Né? E aí eu acho que esse é o nosso papel aqui. De conscientizar as pessoas disso. Por quê? Que eu ia para concluir. As pessoas acham que a gente vai conseguir fazer isso em 6 meses. O que a esquerda tá fazendo em 40 anos. Então, é um negócio que não é um fast food, é um trabalho. Processo. Que vai começar através de nós. Na Câmara Municipal. Exatamente. A eleição é engraçado, né? Porque a gente que... Eu faço parte de uma bolha bolsonarista, a Nina também, o Alberto tô conhecendo agora. Mas é engraçado porque eu recebi umas 3 mensagens de amigos que falam assim, eu vou votar em você, hein? Mas se você não fizer isso, eu já falei para eles, eu falei o seguinte, se você pensa em votar em mim porque eu vou acabar com a corrupção, eu vou acabar com o assalto, nem vota. Porque os caras acham que a gente é bolsonarista. Fazer um milagre. Né? E vão chegar... Eles acham que a gente é mágico, a gente tem uma varinha mágica, a gente vai acabar com todos os problemas da cidade. Não é assim. A educação é o maior problema, né? Como é que a gente vai... Como é que se muda todo o trabalho que a esquerda fez em décadas? Eu não sei. O que eu acho que a gente precisa começar elegendo vários vereadores é para quê? Para o professor de direita que tem... ele sentir um pouco mais de confiança de ir se posicionar perante os outros. E ter um respaldo, do grupo. Tem um respaldo de algum Se acontecer um problema, eu vou correr atrás do fulano e ele vai me ajudar. Ele vai me ajudar. Sim, exato. Tem um grupo. Então, eles têm... A esquerda tem toda uma estrutura aí na educação, eles correm para essa estrutura e um pouco o professor de direita que tem ali, ou ele se enfia nas tocas ali e não fala nada, ou ele perde a guerra acaba dele. Sendo um ambiente hostil, né? Porque ele é um entre muitos. Exatamente. Então também fica difícil ele expressar a sua opinião. Então o que acontece? Ele se expõe como uma pessoa de direita num ambiente que todos são de esquerda, ele vai ser boicotado de alguma maneira. Exato. Então a gente precisa trabalhar isso. Formação de grupo é muito importante. Aqui a gente tem pessoas que estão na política de vários partidos, PL ou todos republicanos. Gente, a direita precisa se unir, formar um bloco de direita,
Porque a esquerda faz isso. A esquerda tem o PCdoB, Sim, tem o PT, verdade. tem outros partidos que se juntam com esse Você pessoal. viu o que eles estão fazendo E em eles São Paulo? formam Tão um engolindo grupo e bolso. vocês veem que é uma unidade. Não, e eu falo mais, tá? O Instituto Brasil 200, o cerne dele é o empresariado. Os empresários, às vezes, não enxergam a política como algo que faça parte da vida ali, das decisões que são tomadas na política, que vai influenciar diretamente na vida da empresa, né? Na vida pessoal e tudo mais. Então, essa conscientização é muito importante, né? E essa união dos empresários também, Sim. para fomentar pessoas que estão dispostas a representá-los na política, é muito importante. Né? Então, eu sempre falo, participem da política. De que forma? Você não precisa aparecer. Porque tem muita retaliação, né? Então, o cara se posiciona ali, pô, eu sou de direita, que a grande maioria dos empresários são de direita, Sim. pô. A gente fala em capitalismo, a gente quer ganhar dinheiro, a gente quer dar emprego. Lucro, né? Tem que ter lucro. Pô, é o óbvio, né? Só que é difícil de entender isso, né? E se posicionar é complicado. É complicado. Essa foi anteontem eu vi uma reportagem na internet de que uma funcionária da Disney, se eu não me engano, ela se posicionou contra a agenda woke e tal. E o Elon Musk bancou. Eu vou bancar você porque você se posicionou. E ela saiu. Eles também já estão vendo que o que eles achavam que ia trazer um lucro. Não é bem assim. Opa, perfeito. Acho que ela falou a Microsoft, que eu não lembro agora. Semana saiu uma notícia assim que fechou o núcleo. Sim, foi da Microsoft. Teve uma empresa assim, acho que foi a Microsoft. A maioria tá vendo Fechou o que núcleo, ESG e acho que é o LGBT dele, alguma coisa assim. DEI, né? Aquele, como que chama? Pra inclusão, né? Sim. Inclusão, grupo de inclusão e tudo mais. Diversidade. Não é isso, Não cara. tem nada a ver. Você tem que ter pessoas competentes. Não Lógico. interessa a raça, não interessa Exato. opção sexual, não interessa nada Da disso. porta pra fora. Só que assim, Aqui foi você- uma agenda que foi imposta e era bonitinho participar disso. Sim. Hoje o pessoal tá vendo que não, deu- é deu mais. certo, não Porque deu certo. passou do ponto, né? Vide aí as Olimpíadas, agora a abertura. Depois, Que coisa absurda. Foi um Pô, horror. Desrespeito. Foi um horror. tudo tem que ter isso agora? Pra quê? É uma E Olimpíada. eles perderam vários patrocinadores. Muito, é óbvio. O né? impressionante é que defende-se o respeito, e o respeito tem que ter mesmo. Mas quando é com o cristianismo, não há respeito. Então, Alberto, mas Fazem uma eles paródia pedem da, respeito, da né? Santa O que Ceia. todo mundo fala, obviamente eu vou respeitar a sua opção. Sim, É uma opção pessoal. Não tem nada a ver com o coletivo, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver. exatamente. Dentro da sua casa você faz o que você quiser. Mas não tente colocar a goela abaixo do pessoal, que você tem que ser daquele jeito, tem que aceitar e aceitar o desrespeito por Eles uma querem se religião, impor, né? Querem se por uma impor. opção É isso sua, que a né? Nina falou. imposição. Respeitar é uma coisa, agora impor a sua vontade sobre as dos Exato. demais não pode. Mas isso tá caindo, né, Tá, gente? Eu sim, tô vendo tá que tá caindo. Tá caindo. Tá caindo, Não, essa graças a Deus. A abertura da Olimpíada foi uma vergonha mundial. Foi. Pra eles. Gente, às vezes a pessoa, ela não é se dizer, eu sou cristã. Mas você respeita a religião de qualquer outra pessoa. Às vezes você é ateu, mas eu respeito. Então, o que eles fizeram foi algo tão assim, com relação àquela encenação lá da Santa Ceia. Gente, É você absurdo, respeita legal, o mundo né? inteiro. E o legal é que eles estão Absurdo falando que não é a permitirem Santa isso, Ceia, Não, né? como não é? É um Que absurdo. é um quadro Como dos que deuses pode? gregos e tudo mais. É uma grande sátira, né? Ok, Se você for aham, ver. tá bom. Mas deixa eu trazer mais um pontinho aqui, que eu acho que é importante pro pessoal, na prática, quem tá em casa, que pode fazer para começar a combater esse tipo de coisa. Eu sou um que eu levanto a voz quando eu vejo alguma coisa errada, independente se os outros concordam ou não. Então, acho que isso é legal. Dentro das escolas, por exemplo, já tive, na escola da minha filha, apresentação das crianças que teve lá colocaram algo de diversidade de 6, 7 anos. É um absurdo. Mas teve lá o pessoalzinho do grupo de dança que fez uma apresentação woke total, rebolando com funk. Eu levantei a voz e todo mundo acha que não pode, porque vai ser discriminado. Entendeu? Então, pessoal, para quem tá assistindo aqui, levantem a voz. Não concorda? Ninguém quer isso pros filhos. A grande maioria se importa com a família, com a educação dos filhos. Levantem a voz. Mas isso tá mudando também, né, Dani? Está mudando, mas tem que ter, Mas tem ter que quem começar. vai ser- quem Isso é o me primeiro lembra que vai Começar as se levantar, lideranças, entendeu? Porque se você levanta... Se todo mundo ficar calado, todo mundo aceita. Às vezes o cara até... Às vezes a pessoa, principalmente pai, mãe, na correria do dia a dia, você nem
nem percebe, talvez, tá? Exatamente, é Mas isso. se alguém levantar a voz, aí você... Opa, peraí. Igual aconteceu esses dias uma situação na sala da minha filha, em que ela veio falar comigo na hora de dormir, ela contou uma situação que não foi com ela. Ah, com meu amiguinho e tal, aconteceu com uma amiguinha. E aí eu pensei, cara, mas não foi com ela, mas ela pode ser a próxima. Exato. Então eu exato. joguei no grupo. Alguém viu? Alguma criança comentou sobre isso e tal. Aí eu falei, não aconteceu nada, tudo bem, não foi com a minha filha, mas eu fiz a minha parte ali. Eu falei, Perfeito. cara, era meia-noite. Começou. Tem que Porque começar. começou por alguém. Aconteceu, mas o meu também falou. O meu falou no dia seguinte, um monte. Eu conversei com meu filho, então. Começou por você. Às vezes a pessoa tá distraída, ou às vezes ela não percebeu, às vezes ela percebeu e ficou acanhada. Mas se alguém falar, vai vir... Precisa disso, precisa dessa liderança. Você fala assim, eu escrevo no grupo, vocês gostaram disso? Eu vou lá representando todo mundo, mas eu vou. Independente de vocês. É lógico. Eu vou lá falar. Então, vou na coordenação. Dá trabalho. Só que, assim, isso é muito importante pro futuro dos nossos filhos, nossas das crianças. nossas Essa famílias, visão que nossas você e a crianças. Nina acabou de trazer, de vocês se exporem, de vocês irem reagir, me lembra muito a frase do Martin Luther King. O que me preocupa não é o agir dos homens maus, mas o silêncio dos homens bons. Exatamente, é isso Então, aí. se a gente se cala, o mal age. É. A gente Ganha tem que força, reagir. né? E é uma tem esse minoria momento. falando alto e você quieto, né? Com medo de retaliação. E a gente, assim, pra você, eu também tenho esse mesmo perfil, acho que todos nós aqui, a gente acaba saindo como errar. Toda vez, de novo ela, de novo eu. Eu sou inconformada. Exatamente, não tô nem aí. Acho que isso que hoje me fez estar aqui. Eu sou uma pessoa briguento inconformada também, né? com a realidade, com o que eles querem impor hoje, entendeu? Eu não aceito. E isso é pra mim, pra minha filha, pra amiguinha da minha filha, pra minha sobrinha, pro irmão da amiguinha da minha filha, pra outra criança e pra outra que eu não conheço. Pra mim não importa. Não foi igual a situação, não foi com a minha filha. Mas foi com uma criança. Mas e aí? Tava Poderia lá ser dentro, minha tá no mesmo sobrinha. ambiente, tá, né? Hoje não é com Exato. você, mas amanhã pode ser. Então acho que a gente, assim, nós somos pessoas que vamos sempre andar contra a maré mesmo, desse mundo, do que eles estão oferecendo aí. E é isso. E a gente tem que assumir, nós somos essa pessoa, eu vou atrás, eu vou falar, eu sou inconformada com o que está acontecendo aí. Porque senão nós vamos tornar igual a eles. Mas E isso daqui a tem- pouco nossos isso- filhos estão na mão deles. Exato, e aí é o que Jordan Peterson, né? Comece arrumando a sua cama, comece arrumando dentro da sua casa, depois dentro da escola da sua filha, no bairro, e aí isso vai crescendo. Vai crescendo. E é mais importante, você mora no município, né? Você tá dentro da sua casa. Então, os mais próximos, se todo mundo fizer isso, é monumental Exato. o resultado, né? movimento, Sim. Você vê, se a gente pegar um exemplo recente aqui na Venezuela, se todo mundo ficasse em casa, eles não tinham conseguido chamar a atenção Do mundo. Você foi o país inteiro pra rua. Aí um vai, o outro vai Por causa ver de uma bola mulher. E uma mulher carregou isso aí. Exatamente. Né? Você vê, é o que a gente falou agora aqui. Essa força Tem que ter uma da mulher. liderança. Tem. O pessoal espera isso, né? Pode ser até que talvez não consigam nada agora, mas o mundo sabe. Aham. Todo mundo tá consciente. Uma hora vai cair. Não é possível continuar como tá. Eu na acho Venezuela. que o movimento vem ganhando vai força. crescendo, vai ganhando força. E aí ele consegue derrubar. Eles Não, expus... não é só pelos 7 centavos. É que a gente vê. 7 centavos é marcante. Foi os 20 centavos, né? 20 centavos, né? 20 desculpa, centavos. falei errado, Foi mas lembrei, mais, foi foi bem quase. mais. A 20 centavos. Mas você lembrou na hora. Ou na hora. A nossa geração, a minha geração, pelo menos, era aquela geração que a minha mãe fala. A minha mãe sempre foi, né? Você não interessa se a pessoa é negra, homossexual, você respeita o ser humano. Cara, você Exato. respeita o ser humano. E antigamente a gente tinha aquela coisa, né? Se o professor falar alguma coisa de você em casa, a gente já se acerta. Isso. Porque tinha aquela coisa do professor ser o exemplo. O respeito, o Só que exemplo. isso Hoje não existe Mudou. mais. Só Mudou. que os pais, eles descobriram que mudou muito. Então o pai tá ouvindo o filho. Quando o aluno fala alguma coisa do professor na sala de aula, você pode ver que o próprio aluno tá confrontando o professor. Né? Exatamente. Então esse silêncio que você tá falando, a gente precisa se... o próprio pai fala, se o professor falar alguma coisa, você grava, dá um jeito de gravar que eu vou lá na escola. Então isso vai, daqui pra frente, eu acho Vai que ganhar força. né, vai ganhar bastante Cada vez força. mais, né? É. E a gente fazer a diferença, fazer a nossa parte. Eu acho que nós temos que ser esse canal, né, do professor, de saber, não, lá, se eu for pra cima, eu vou ter, o Sandro vai me ajudar lá, a Nina vai estar lá, todo mundo tem essa referência, né? Por quê? Porque senão nós estamos lascados. Não, e É eu isso aí, faço- A é gente isso tem aí. que fazer esse trabalho. Eu É por não nós. tenho filho, eu tenho uma enteada de 9 anos. Eu faço questão,
Todo dia eu busco ela na escola com a minha camisetinha do Bolsonaro, que é pra todo mundo ver na escola esse cara, na hora que acontecer alguma coisa, ele vai arrumar problema. Vai arrumar problema pra gente. Inconformado, né, Alberto? Os professores me olham assim, diretora me olha assado, mas eu tô lá com a minha camisetinha. Mas isso é lindo, a gente precisa disso, pessoal. Olha, todo mundo precisa fazer isso. jamais aconteceria na Venezuela o que aconteceu se as pessoas não tivessem desejo por liberdade. E a gente tem que defender a todo custo a liberdade do nosso país. A liberdade de você pensar ser de direita, a liberdade de você pensar ser de esquerda, porque a direita defende isso. Claro. A direita defende totalmente o seu direito de falar o que você quiser, o que você pensar. Já a esquerda, não. Então, a gente tem que tomar cuidado e zelar muito pela nossa liberdade. Seja ela no direito da gente expressar num post, que hoje popularizou a internet, trouxe isso, graças a Deus. Você vê a campanha do Bolsonaro, feita por WhatsApp, Facebook, Instagram. Gente, não existia nada disso há 10 anos atrás. Se não fosse isso, ele não teria sido eleito. Assim como outros expoentes políticos. E até a nova liderança política que vem surgindo, você vê que vem da internet. Por quê? Porque democratizou. Todo mundo tem acesso à informação. Quem personificou isso... o Bolsonaro é a personificação de tudo aquilo que a gente sempre quis, sempre acreditou, sempre defendeu, né? Eu sempre fui conservadora. Eu sempre... vem de berço isso. Então, eu sempre defendi Deus, pátria, família, liberdade, todos esses nossos... Na verdade, até a esquerda defende isso, só que eles não conseguem enxergar. Não, tem uma maioria aí que não, mas muitas pessoas são conservadoras, mas às vezes ela nem sabe, porque ela não quer estar nessa bolha, mas o Bolsonaro foi a pessoa que personificou isso, que falou... Eu sou inconformado, eu vou falar, eu vou sair, eu vou fazer essa diferença. Então, eu acho assim que, por mais que hoje a gente tenha novas lideranças, que somos nós, todos nós viemos depois dele. Por mais que você tinha esse sentimento lá no fundo, você enquanto ele não falou, não, cara, eu vou... Parece que foi uma exposição ali depois, você já era isso, mas você conseguiu enxergar... Até então, ele entrou o Bolsonaro... Sim. Teve Romeu Zema, expoente também muito bom da política em Minas Gerais. A gente tem o Tarcísio aqui. Temos senadoras também, a Damares. Temos o Nicolas. O Nicolas Ferreira, excelente expoente também da direita. Um pessoal técnico, um pessoal qualificado, que vem defendendo que a qualidade, porque não adianta também só colocar uma pessoa porque é de direita. Sim, essas pessoas estão fazendo um excelente trabalho. Isso vai se perpetuar. São as sementes. A gente tem que deixar boas sementes. Com certeza, a esquerda não consegue fazer isso. Não. Isso eles não sabem fazer. Não. O progressismo, que é até um nome bizarro, né? Porque não tem progresso nenhum. Não há nas sentido, ideias, né? Foi colocado goela abaixo. Então, assim, se eu sou isso, eu tenho que aceitar o que eles estão falando, né? E como eles são muito... eles respeitam muito hierarquias e tudo mais, eles acabam defendendo um ponto de vista que nem é a realidade deles. Né? Nem é a realidade deles. E hoje, eu acho que o pobre hoje está vendo que a esquerda não é defensora dos pobres. Não é. É perpetuação da pobreza. Sim. Né? E isso está chegando cada vez mais perto deles. E eles estão entendendo que... isso não é a saída. Não é. Esse não é o... Por isso que toda postagem que eu vou fazer com relação ao aumento de taxa, não sei o que, eu vou lá e coloco o pai dos pobres. Porque ele não é o pai dos pobres? Você tá fazendo o que pelo pobre? Ele multiplica a pobreza. Não tá fazendo nada, multiplicando a pobreza. É igual Cuba, Exatamente. Venezuela. Mas antigamente ele tinha essa outra visão, né? De que eu sou o pai dos pobres e vou mudar a história de vocês. Porque se no meu governo... Chegar no final do meu governo, aquele discurso que é o mesmo. É sempre o mesmo. Chegar no final do meu governo, não vai ter mais nenhum pobre. Se tiver um pobre, uma pessoa passando fome... Mas não foi ele mesmo que falou que a pessoa... Realmente não tem um. Já não volta petista, mais. Passou para 2, já não é mais. E falou isso em São Bernardo. Aí você vê como é que não tem coerência nenhuma no discurso dele. Não, nenhuma. E eu acho legal assim, a esquerda que critica os ricos, né? Sim. E quer tirar o pessoal da pobreza. Ou seja, vai se tornar uma pessoa rica e para ser criticada, então... Mas é que, na verdade, assim, eles falam sobre isso... É uma cultura muito ruim, né? É muito louco, mas o que eles falam sobre isso, eles falam pra pessoa, pro pobre acreditar que ele vai tirar você da pobreza. Mas, na verdade, o que eles querem fazer é o socialismo, né? Sim. É o que acontece na vida, todo mundo igual. Venezuela, Cuba, né? Todo mundo então... igual, entre aspas, né? O pessoal da cúpula todos são muito... Calma, você não é todo mundo. Gente, nós estamos chegando aí, né, na proposta aí do nosso bate-papo. Queria que cada um deixasse aí um recado pro pessoal.
Vocês começam, fiquem à vontade. Pode começar aí, As Sandro. mulheres, né? Denis, obrigado, né, pela oportunidade de estar aqui Imagina, hoje. o papo foi ótimo. Foi muito bom, né? Eu acho que aqui nós estamos unidos em fazer diferença no ABC, né? Eu acho que aqui, como cada um na sua cidade, estamos todos representando aqui Santo André, São Bernardo e São Caetano, e a gente precisa se unir realmente para fazer essa diferença, fazer essa mudança que tem que acontecer através do nosso município, a partir de nós, né? Então, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui. Faz tempo aí que a gente está tentando marcar, né? É verdade, é verdade. Correria aí. Mas Legal, é isso. Nina. E, bom, vamos falar primeiro, Alberto. Vamos lá, agradecer, Denis, muito obrigado pela oportunidade, agradecer ao Brasil 200. Esse é um momento muito bom da gente poder expressar o que a gente mais defendeu aqui, a nossa liberdade. A liberdade de pensamento, a gente poder expor o que realmente precisa na nossa região, São Bernardo, São Caetano, Santo André, praticamente somos todos vizinhos aqui, né? E eu acredito que em poucos anos a gente vai conseguir criar um conceito de cultura que leve o nosso país para frente, que impulsione a nossa região para frente. Aqui a gente tem que puxar pelo exemplo, né? O exemplo arrasta. Então, vamos ser o exemplo para poder trazer toda essa diferença que a gente espera no mundo. Eu acredito muito nisso com todo o meu coração. Eu acho que a gente tem que viver por um propósito. Então, eu acho muito bonito quando se juntam 3 pessoas aqui, mais uma pessoa que dá essa oportunidade de poder expor esse propósito, trazer à luz o propósito. Então, parabéns você, o Brasil 200, por dar essa oportunidade de estar iluminando as vozes que aqui vêm. é Perfeito, verdade. Alberto. Não falei do Brasil 200, obrigado também ao Brasil 200, né? Eu acho que a gente unir mesmo as nossas forças, isso que a gente precisa fazer, para a gente pegar essas nossas ideias, que talvez sejam muito nacionalizadas, né? E municipalizar elas, fazer a diferença na nossa cidade, no ABC, nos unirmos para isso, com a força de vocês e a força da mulher. Perfeito. O pessoal só enxerga... Que é a união perfeita. O pessoal enxerga muito só a presidência, né? Como a gente falou precisa aqui. municipalizar. E a importância de começar aí, igual a gente falou aqui, dentro da sua casa, no município, é o mais importante, né? Sandro? Eu queria deixar um recado. Esse ano a gente tem eleição, né? E a importância de uma eleição municipal, porque as pessoas, como você disse agora, a gente só pensa no presidente, né? Qual a importância de um vereadorzinho? Exato. Cara, pessoal, são muitos vereadores por aí. Essa base que o Olavo falava pra gente que a gente não tinha, ela passa pelos vereadores, né? Eu vejo muita gente votando em troca de favor, e vai ser difícil mudar um país em que eu tenho amigos bolsonaristas que votam em vereadores do PT, petistas. Então, assim, fica difícil você lutar por algo que na base você não se preocupa. É verdade. Então, é fundamental, nós estamos em 3 pessoas aqui que querem a mudança de verdade na política. A gente luta por uma causa, a gente luta por um ideal. Então, pensem direitinho na hora de votar para os pequenos cargos, né? Vereadores, prefeitos, a importância de eleger uma base de direito, porque essa base de vereador elege deputado, essa base de deputado elege senador, né? Então, vamos pensar muito direitinho nesse ano aqui. E, Denis, obrigado pelo convite da gente estar aqui, obrigado ao Instituto Brasil 200. E enquanto a gente puder falar, né? Conta Perfeito. com a gente. A gente pode contar com a gente para que a gente seja essa voz diferente aqui no nosso país, na nossa cidade. Perfeito. E no Grande ABC. Que Exatamente. nos uniu aqui hoje. Exatamente. Né? Região importantíssima aí. Essa conscientização do voto, eu sempre falo. Muitos anos eu fui para votar em vereador, sem saber nem quem eram os candidatos. Pegava aquele papelzinho no chão, que você escorregava. Ligava pra Falava, esse cara é legal, deve ser legal. E ia lá e votava em qualquer um. Ou perguntava para alguém, quem que você acha aí que... Então, a importância do estudo para votar, em qualquer cargo que seja,
Mas a importância que se dá realmente ao governador e presidente é muito maior do que para uma Prefeito eleição e vereador, municipal. E como Talvez a gente deveria ser o contrário, né? Exato. Quem está do seu lado Quem ali na política é o vereador. É o vereador. Você consegue cobrar. Né? E Exatamente. quem depois vai fazer toda a base. Sim, Hoje a gente tem, pra você ver, né, como que a gente já evoluiu muito de chegar a essa conclusão hoje, que a gente não tinha nada disso. Então, todo esse entendimento que a gente tem hoje, a gente tem que passar para todos. Perfeito, é isso aí. Da importância da eleição municipal. Exato. Então, foi um dos motivos de eu trazer vocês pra gente discutir o município, discutir aí todo o contexto para chegar numa eleição federal e do governo. A importância realmente da eleição municipal, né? Então, queria agradecer vocês. Obrigada. Foi ótimo o papo aqui. Ficaria aí horas conversando. Estão convidados sempre que quiserem voltar, Obrigada. tá bom? Com E certeza. boa sorte para todos aí. E você em casa, obrigado pela audiência. Compartilhe esse conteúdo e até o próximo Brasil 200 bate-papo. Um abraço. Valeu.